Você não sabe o que eu estou passando. Foi essa a resposta que a irmã me deu quando eu fui fazer uma observação acerca do desenvolvimento de um trabalho. Eu era líder de um ministério e eu precisava que o ministério produzisse mais, o ministério estava um pouco devagar. E eu fui falar com os irmãos, falando com um por um. E quando cheguei nessa irmã, ela disse para mim: você não sabe o que eu estou passando. E foi aí que eu me senti mal. Eu dei um abraço nela, eu orei com ela, ofereci ajuda, procurei acolher, porque de fato essa irmã estava passando por momentos muito difíceis na vida dela, que nem era segredo, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas eu, na ânsia de querer ver as coisas acontecendo, acabei atropelando a situação. Pensei mais na produção do que na pessoa. Hoje nós vamos falar sobre lutas diárias, as lutas diárias que nós enfrentamos. Hoje, dia 5 de julho de 2024, sexta-feira, e é uma grande oportunidade para a gente falar sobre isso. Cada pessoa enfrenta uma luta que a gente ignora tantas vezes, né? A gente não tem como saber, ou às vezes a gente sabe, mas ignora ainda assim, né? Tem pessoas que enfrentam lutas terríveis nas várias áreas da vida. Tem pessoas que lutam diariamente contra o homossexualismo, latente em si, né? Um desejo desenfreado por pessoas do mesmo sexo. Tem pessoas que lutam contra o vício de bebida. Tem pessoas que lutam contra o vício de drogas. Tem pessoas que lutam contra a pornografia. Então são lutas diversas, é sempre o homem velho todo dia tentando voltar, o homem velho todo dia tentando assumir o protagonismo da vida da pessoa. E a gente encontra essas pessoas todo final de semana na igreja, vez por outra, durante a semana em algum lugar, em algum culto, a gente se encontra, ou a gente vê as publicações nas redes sociais, a pessoa está sempre rindo, sempre feliz, né? Quando encontra, dá um sorriso, dá um abraço, Deus te abençoe, graça e paz. Mas a luta diária que essa pessoa está enfrentando, ela está enfrentando junto com Deus. É só ela e Deus. Ela conversa com Deus todo dia sobre isso. Você conversa com Deus todo dia sobre as suas lutas diárias. Eu converso todo dia com Deus sobre as minhas lutas diárias, que às vezes não podem ser do conhecimento de ninguém. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu passo todo dia. E eu não sei o que você passa todo dia. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, onde Jesus fala assim, ó. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, Jesus está dizendo aqui que se alguém quiser segui-lo, precisa se negar a si mesmo, né? Precisa dizer não para si. Dizer não para a gente é muito difícil, né? A Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo você repreende. Mas acerca da sua natureza, o que Jesus fala, o que aqui a Bíblia fala, né? Paulo orientando Timóteo, ele fala assim, ó, foge dos desejos de mocidade, foge do desejo. Então, enquanto o diabo foge da nossa repreensão, nós precisamos fugir da nossa natureza velha, né? Daquele velho homem, aquilo que nós já fomos um dia, ou mesmo que a gente não tenha sido um dia, mas aquilo que insiste em querer ser todo dia em nós, sabe? Tem coisas que insistem em querer ser em nós todo dia. A gente precisa muito tomar cuidado com isso, vigiar isso, né? Porque senão o homem velho toma conta. Homem velho aqui não tem a ver só com o fato de a pessoa um dia ter tido uma vida pregressa, um tanto quanto desajustada, desregrada, e depois se converte, essa vida pregressa tenta voltar. Porque não é só isso não. Porque senão a pessoa pode falar assim, bom, eu nunca tive assim, eu nasci no lar cristão, e sempre minha vida foi sempre na igreja, sempre na caminhada com Deus, eu nunca tive essa vida pregressa que tenta voltar. Mas quando fala sobre homem velho, está falando sobre a velha natureza, aquilo que nós éramos, aquilo que nós nascemos, a forma como nascemos, sujeitos ao pecado e com tendências para o pecado, né? Inclinação para o mal. É essa inclinação para o mal do homem velho, da velha natureza, da pessoa que não foi, que não está sob a égide do Espírito Santo, é essa realidade que precisa ser contida, né? Mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, você tem tendências malignas na sua natureza.
que precisam ser controladas pelo Espírito Santo. É sobre isso que fala nascer de novo. Isso é santidade. É quando a gente consegue, pelo poder do Espírito Santo, quando a gente consegue neutralizar ou diminuir a força desse mal que conspira contra a nova vida que é proposta por Jesus. Tudo aquilo que conspira contra a nova vida que é proposta por Jesus, sendo contido, aí você está vivendo uma vida de santidade, uma vida de separação. Você está tentando se eximir, ou eximir não, tentando se afastar dessa natureza caída, né? E todo mundo enfrenta essa luta, em maior ou menor grau. Talvez você já tenha vencido algumas lutas e você olha para o lado na igreja, na sua família, no seu lar mesmo, e você vê que aquela pessoa que está do seu lado ali na igreja, no seu lar, em qualquer lugar, não venceu uma luta dela ainda. Aí a gente precisa acolher, né? A gente precisa chamar para perto, a gente precisa orar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã que acolheu uma pessoa que estava se sentindo excluída. Essa pessoa teve um problema pessoal e estava pensando em nem voltar na igreja, voltou com muita vergonha na igreja por causa do problema pessoal dela. E ela foi acolhida por uma irmã que falou com ela: eu sei o que você está passando. E aí depois ela me mandou um print da conversa mostrando quanto essa irmã ficou agradecida pelo fato de ter sido acolhida. Ela achou que todo mundo na igreja é perfeito e que ia olhar ela com olhos de julgamento, né? Mas ela foi acolhida. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa dar um braço, uma mão amiga, um abraço. A gente precisa dizer para as pessoas que elas são mais importantes do que qualquer outra coisa, né? Jesus sabia que no grupo dele, dos 12, aqueles homens não eram de fato convertidos. Eram homens cheios de problemas. Mas Jesus amou esses homens até o final, acolheu esses homens até o final, né? Ajudando-os a vencer suas dificuldades. Então, quando a Bíblia fala que transformai-vos, né, é para a igreja inteira, não é transformai-vos uma pessoa só, não. Ali está no plural, transformai-vos, a igreja inteira. É a gente lapidando uns aos outros para que todos nós possamos ir melhorando a nossa condição, né, e nos aperfeiçoando na graça, no conhecimento do Senhor, na semelhança de Jesus, né? Cada um ajudando o outro a vencer suas batalhas, né? Às vezes a batalha de um irmão está muito mais forte hoje, então ele precisa de mais cobertura. A Bíblia diz que aquele membro que está mais vulnerável precisa ser coberto, né? Precisa ser amparado, precisa ser sustentado pelos demais, para que ele consiga vencer aquelas dificuldades que ele está vivenciando. Isso é igreja. Quando a gente deixa as pessoas viverem ao léu da sorte, ao Deus dará, então não é igreja, né? É ajuntamento de pessoas, mas a igreja é aquilo que acolhe. Igreja é ser acolhido, é ser conduzido, é ser transformado junto, não é isso? E a nossa luta diária, a que eu enfrento, que você enfrenta todo dia, com pensamentos, com emoções, com sentimentos, com inclinações. Tem gente que abafa sentimentos profundos no coração que são inconfessáveis, não pode falar. Surgiu o sentimento e ele não tem como dar conta daquilo ali que está surgindo no coração dele, né? Além das tendências com relação a uma série de coisas que eu citei aqui no início. Então, essas pessoas e nós, né? Nós precisamos então produzir diante de Deus um sacrifício vivo, um culto racional, né? Quando Paulo vai dizer lá no Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, tem a ver com a negação de si mesmo. É sacrifício vivo. Não é o sacrifício de eu sair de casa e ir na igreja. É o sacrifício de todo dia eu dizer não para a minha carne, eu brigar com a minha carne, eu lutar contra ela, para que a minha natureza carnal não seja mais potente do que a minha natureza espiritual em Cristo Jesus, né? Então, cada um está pagando um preço para seguir Jesus. Ele falou: negue-se a si mesmo e me siga. Toma sua cruz e me siga. Cada um está pagando um preço para servir a Jesus. Isso se chama santidade, né? Esse preço que se paga para tentar se manter nas condições para seguir Jesus e para anunciar Jesus, né? A mortificação de si mesmo por causa de Jesus. Mortificação dos desejos, da velha natureza, né? E é isso que a gente enfrenta todo dia, né? Então, igreja é o lugar de pessoas que lutam contra si mesmas, né? Muitas vezes, né? Não é entre os irmãos, não. A minha luta não é contra os irmãos, não é contra mim. Essa irmã, então, eu lembrei disso agora, tem muitos anos isso, mas essa irmã me deu uma grande lição.
né? A lição da gente aprender a colher. Quando a pessoa chega, muitas vezes a gente cobra mais o serviço dela, a gente cobra mais a pessoa aquilo que ela pode fazer, a gente espera da pessoa aquilo que ela pode produzir, mas não percebe que tem um ser humano ali dentro, que está lutando para tentar produzir alguma coisa. E a gente precisa dar esse suporte, né? Agora, existem pessoas que não querem nada com Jesus, não querem nada com a igreja, não tem compromisso nenhum. Esse não está lutando, ele está vivendo, está passando. Ele ainda não entendeu o Evangelho ainda não entrou no coração dele, não entrou na vida dele, ele ainda não está negando tudo para servir a Jesus, negando tudo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz para seguir a Jesus, né? A gente não pode ser encontrado entre esse grupo. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores é aquele que realmente diz não para a sua natureza para tentar ser mais presente diante de Jesus e ter Jesus mais presente dentro da sua própria realidade. Que Deus nos abençoe. Ontem, algumas pessoas fizeram a oração de confissão, de aceitando Jesus como Salvador pessoal. E uma dessas pessoas foi o Miguel, o Mig, né? Do Rafael e da Carla. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Miguel, pela vida dos demais que fizeram essa oração, sabendo que é uma jornada, né? É uma jornada que vai sendo conduzida por Deus até aquele dia final, né? A gente não sabe exatamente o que o Espírito Santo está fazendo, o que ele quer fazer, mas compete a nós deixar ele fazer, né? Mesmo com a nossa natureza um tanto vacilante tantas vezes, né? A gente não consegue ser exatamente o que a gente gostaria de ser, mas tentando todo dia, lutando todo dia. Então hoje eu venci, amanhã eu venço de novo, depois da manhã eu venço de novo, né? Uma projeção diária de vencimentos constantes da minha natureza caída. Deus abençoe, fique com Jesus, até segunda-feira, se Deus assim permitir, tá? Jusilane, Alice, Carlinha, né? Agora tem que falar Carlinha e Carla, tem duas, graças a Deus por isso. Irmã Ana e todos os demais que estão aí, um bom final de semana. A gente se encontra, para os irmãos da EBMAB, a gente se encontra no domingo. Para os demais, até segunda, se Deus assim permitir.